A paz, amados, quero convidá-los. Peraí, aqui, pronto. 2. Amém? Todo mundo abriu? Olha só, para você que está chegando, né, que deixou de acompanhar conosco o capítulo 1, é importante você entender o seguinte. Primeiro, que nós estamos no ano 2026, século 21, e essa história acontece no primeiro século da nossa história, lá nos primeiros 100 anos, quer dizer, Jesus morre aos 33, dos 34 aos 100 anos, primeiro século, essa história está acontecendo. Nós não existíamos, é importantíssimo você entender isto. Aqui, esse hemisfério aqui era desconhecido pelos homens, né? Ainda não tinha sido explorado, certo? E aí, em 1500, vem as caravanas para cá e acaba aí descobrindo essa área. Bom, enfim, Romanos não é escrito para o povo romano, para os romanos, e sim para os cristãos que estavam habitando em Roma, ali na Itália, na verdade, aqui, ó, nessa parte aqui. Então, essa carta foi escrita para os romanos. Uma coisa bem interessante também, essa carta, o apóstolo Paulo, ele faz 4 viagens missionárias. 3 ali, pregando o evangelho, e uma, filhão, preso, vai lá para Roma, lá, ele chega lá em Atos 28, aquele capítulo lá que ele chega lá, preso. Bom, e essa carta, acredita-se que foi escrita lá na 3ª viagem dele, lá em Atos 18. Então, seria legal a gente fazer esse paralelo para você entender, tá bom? Então, mas o Paulo, ele não conhecia fisicamente as pessoas lá em Roma. Talvez, quem saiba, alguma pessoa deve ter tropeçado com ele em alguma viagem e tal, né? Mas a igreja local em si, em Roma, ele não conhecia. É como se você agora conhecesse alguém lá em Roma, alguma igreja cristã lá, você fala assim, ó, eu quero ir lá, então, ó, mas ó, escreve uma carta, eu não conheço vocês aí, ó, mas a fama de vocês já chegou até aqui. E vice-versa, vem? Por exemplo, temos um amigo, onde está nosso amigo lá? Em que lugar? Hã? Irlanda, lá, tá vendo? Ele não conhecia, foi para lá nesse sentido. Então, só para você entender o contexto, é possível você visitar um outro país sem conhecê-los. E, nesse caso, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta antes de ir lá fisicamente. Porém, ele disse lá no início que já conhecia o fruto da igreja, a atitude da igreja, pelo que eles faziam. Bom, enfim, tá. Capítulo 1, rapidamente. O que o Paulo vai dizer no capítulo 1? Tem um versículo que vai dizer o seguinte lá, que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, o capítulo 1 vai revelar quem eu sou e quem você é, como homem, sem temor a Deus. E eu quero pegar o finalzinho. Ele fala assim, olha, pois esses homens que vivem sem temor a Deus, a partir do versículo 25, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. O homem que não teme a Deus, ele se preocupa em se agradar a criatura, mais do que a Deus, o Criador, que é bendito, amém. Então, o homem que não se preocupa em agradar a Deus através das atitudes e ideias, quer só sentir o prazer. Por esse motivo que eles querem mais glórias para eles, se agradar fisicamente, você bem claro isso, né, em termos de prazer, conquistas, por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Quer dizer, Deus não pode fazer nada. Deus é invisível, literalmente, para eles. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, e semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a punição que convinha. Então, que o homem... E não adianta você ir lá na Cracolândia e falar para o drogado, ó, a droga faz mal. Ele está ali.
Deus criará um momento certo. Mas aí, ó, nesse sentido. Tá, mas qual a punição dele? E essa sensibilidade eu gostaria que você entendesse. O ato em si, o pensamento em si, é a punição. Olha o que Deus está falando. O ato em si, o pensamento em si deles ali, já é uma punição. Deus fala assim, olha para onde você está indo. E eles não querem enxergar a Deus. E não adianta você chegar lá e falar assim, ó, homossexual, olha, é pecado isso. Ele fala, mas o que é pecado? Eu nem conheço seu Deus. Ou alguém já falou, mas ele não sente. É diferente. Bom, e como eles não se importaram, ó, de ter conhecimento de Deus, qualquer um que não se importa em buscar o conhecimento de Deus, Deus os entrega a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Quanto mais você se afasta de Deus, Deus se vê impossibilitado de falar ao seu coração. Mas o lindo da história é que você pode não querer ouvir a Deus, mas você não pode impedir de Deus falar com você, de tentar falar com você. E aí, preste muita atenção nessa lista de sentimentos que vai caracterizar se eu estou ou não me afastando de Deus. É no capítulo 1 ainda, só fazendo uma revisãozinha para a gente entrar no capítulo 2. Por exemplo, estando cheios de toda a iniquidade é viver no pecado, se não se importa mais. Tá? A mente começa a ficar amortecida. Ó, de todo pecado, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Ufa! E o apóstolo Paulo fala então assim no versículo 16, só para você entender. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Poder de Deus para só o evangelho de Cristo pode levar essas pessoas a uma conversão de coração e uma mudança de atitude. Entenderam? Não sou eu, nem você. E todas as vezes que aquele sentimentinho ali estiver te rodeando, você fala, opa, eu preciso voltar para a cruz. Qualquer um daqueles sentimentos, tá bem? Tá. Esse foi só o capítulo 1. Capítulo 2. Eu estava lendo o capítulo 2, relendo, preparando, e eu preciso que você abra comigo a sua Bíblia. Eu vou projetar aqui, obrigado aí, pessoal de marketing possibilita projetar aqui, é a minha Bíblia, mas estava conversando com o pastor Fernando ontem, ó, a gente põe aqui versículo por versículo, a gente já estudou, mas olha, quando começa a reestudar, eu peço que Deus fale novamente, né? Então, olha só, antes de nós lermos o capítulo 2, eu quero fazer uma introdução ao capítulo 2. Como? No Evangelho de João, capítulo 8. Uma história muito conhecida. Para você entender um pouquinho melhor o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 2. Cléo, número 1. Então, por exemplo, olha em João 8, aquela história. Quem lembra dessa história? Olha lá. E eu quero dar um título assim, ó, Jesus é a luz das Escrituras. Só para você entender isso, hein? Vamos embora. O que acontece no capítulo 8? Jesus, porém, foi para o monte das... Já foi conversar com Deus sozinho, já pega essa lição aí, certo? Necessidade de você estar buscando a Deus. Bom, pela manhã, vida que segue. Amanhã você tem que trabalhar, essa noite se conversou com Deus, renovadíssimo, vai enfrentar o mundo. Sim ou não? Jesus fala, olha, pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os em si, escola bíblica. Ó, Jesus colou lá, o professor Jesus, o mestre Jesus, todo mundo sentou lá. Presta atenção. Assentando-se os ensinava. Lembre-se, introdução para Romanos capítulo 2. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério.
Então, os escribas e fariseus, conhecedores da lei, que tinham a responsabilidade de ensinar as escrituras ao povo. Sim ou não? Está lá. Então, onde eles foram? Eles foram no templo falar com o mestre. E já trouxeram um problema para Jesus. Isso é legal. Isso é um exemplo digno. Ó, faça como os fariseus fizeram. Pegue os seus problemas e levem na presença de Jesus. Mas eles levaram uma mulher apanhada em adultério. Segura aí. Bom, e colocou o problema, ó, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Tudo bem? E aí, ele diz o seguinte: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? E aí Jesus, então, conhecedor de tudo, né, nossa mente, toda a nossa mente, sentimentos, tudo, ele vê aquela cena e olha para aqueles mestres lá, fariseus também, e para todo mundo que estava lá, e é muito lindo. Porque Jesus revela, agora aqui, o João revela o sentimento daqueles homens. Porque assim, ó, nós estamos aqui na presença de Jesus agora, na presença dele, e cada um tem seu sentimento, cada um está preocupado com alguma coisa. E Jesus nos conhece. E o João vai revelar o que estava no coração daqueles homens. E isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse o que o acusar. Será que Jesus não sabe o que está escrito na lei de Moisés? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na... O seguinte, vamos perguntar para Jesus, quando estiver no céu, o que ele escrevia lá? É um outro desafio, né? Bom, ninguém sabe. Mas o fato é o seguinte, quando Jesus está ali escrevendo, ele está dando tempo para aquelas pessoas repensarem o que elas estão fazendo ali. Primeiro aquela mulher que foi apanhada no ato, e aqueles homens que queriam tentar Jesus para ter o que acusá-lo. Está vendo? Vamos ver se ele sabe detalhes da lei. Olha, o autor da lei, que o verbo, a palavra se tornou, né, carne, para nos ensinar, dar sentido ao que ele escreveu. E Jesus começou, e se inclinou, começou a escrever no chão. E eles insistiram: e aí, mestre, o que tu dizes? E aí, mestre? Fala, mestre, fala. Aí Jesus levanta, endireitou-se, né? E disse-lhes, né? Peraí, o que ele disse mesmo? Vamos ver o que está na lei de Moisés? Antes de ouvir o que Jesus disse. Ó, Levíticos 20, 10. É só um versículo. Está escrito assim: também, o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá quem? O adúltero e a... Cadê o homem? Eu quero que vocês entendam o sentimento de Romanos 2. Homens conhecedores da palavra, manipulando a palavra, para inocentar amigos, terceiros, mestres, escribas, fariseus, doutores da lei. E o povo ignorante, como é o pastor que está falando, como é o mestre que está falando, como é o bispo que está falando, como é aquele que está falando, o cara conhece, Deus está falando através dele. Então, está escrito isso na lei. E Jesus, que é o autor da palavra, sabia ou não sabia? Sabia. E Jesus se levanta, então, sabendo a palavra, e fala o seguinte: olha, vocês estão mentindo, né? Não, ele não falou isso. Vocês estão mentindo, né, cara? Vocês estão em pecado, vocês estão pecando. Jesus só falou assim: olha, devolveu para eles. E Jesus tem essa maestria, sabia? Ele nunca vai jogar na sua cara. Ele vai fazer você pensar no que você está fazendo. Por quê? É o sentimento de Romanos 2, vocês vão ver.
eu não peco visivelmente sobre aquele assunto, que as pessoas não sabem o que eu estou fazendo, mas como o outro está fazendo, eu vou me esconder acusando o outro, condenando o outro naquilo que eu faço em secreto. E Jesus fala, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então ele devolveu o seguinte, tá, vocês querem medir a régua de pecado? Pecado é o que não agrada a Deus. Agora, vocês querem medir as consequências desastrosas de um pecado socialmente? Vamos pegar lá, é diferente. Mas perante Deus, pecado é pecado. Só que tem pecados que socialmente causam estrago, sim ou não? Principalmente esse aí, ó, adultério, tal. Ok, e Jesus fala assim para eles, olha, tá, aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra. Isso não significa que aquela mulher e aquele homem que foram apanhados de adultério não terão que passar por um julgamento. Mas vocês vão entender que eles estão diante do juiz justo e verdadeiro. Aquele que tem poder de perdoar os pecados e te livrar a sua alma da morte. E ele fala então, aquele que tiver nem pecado, aquele que tiver pecado que atira a primeira pedra. Ele nem olha. Sabe aqueles apelos? Oh, não vou nem olhar. Coloca a mão no seu coração aí, fala com Deus. Nesse sentido. E ele voltou a escrever na terra, a rabiscar ali, né? Porém, ouvindo eles isto, acusados pela, presta atenção, acusados pela consciência. A palavra é pura e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. E penetra a ponto de dividir, né? Alma, espírito, está ali. O próprio Jesus fala. E acusados pela consciência. Ixi, será que ele sabe alguma coisa? Será que ele entrou na internet lá, colocou detetive atrás da gente, espião, para falar lá para o pastor, para alguém pregar e falar? Será que tem algum esqueminha? Ó, o carro dele é tal, RG tal, como tem em filme. Enfim, e olha que lindo essa revelação. E acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos. Isso significa o seguinte, né? E quanto mais, né, idade você fica, maior a dificuldade de você reconhecer seus erros. Pô, eu cheguei até aqui. Então a gente não pode acumular, né? Experiência com acúmulo de erros nesse sentido. Então Jesus fala, dá chance para todos. Mas aí eles foram e ficou só Jesus e a mulher. Então assim, as coisas realmente acontecem quando você está a sós com Jesus. É ali. Ficou só os dois ali. Isso é interessante para você entender. E endireitando-se Jesus de novo, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Se você fechar o olho agora e passar uma peneira, hein? Porque a mulher estava agachada. Se você parar assim para pensar, quanta gente, né, já te acusou, já mentiu a seu respeito, já tentou se difamar, sim ou não? Sim. Quantas vezes você também fez isso, ou concordou com alguém, porque não é o fato de você falar, é o fato de você falar, curtir alguma coisa, dar ouvido, então começa a cortar. E ela fala assim, eu coloquei bem alto assim, ó, ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Então é assim, as pessoas podem te condenar aqui socialmente, pode te cancelar, é cancelar que fala, pode te cancelar, não quero mais você no meu convívio não. Mas quem é mais importante? Não é Jesus? E ele fala assim, olha, e ela disse, ninguém, Senhor. Jesus diz, ó, nem eu também te condeno. Porque ele está lendo o coração dela, ela sabe ali todo aquele, ele lê ali o sentimento dela, o arrependimento do coração dela, e ele fala, vai, pode ir para casa, mas muda, se arrepende, sai dessa vida, sim ou não? Então é isso, com esse sentimento, né, que nós vamos lá ler o Romanos 12. Por quê? Porque Jesus vai falar assim, ele termina, ele fala assim, olha,
falou-lhe Jesus, outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o evangelho de Jesus Cristo é esse. Você tem que começar a andar com ele. Vamos para Romanos 2 agora. Por quê? Porque Romanos 1 deu toda a característica de um homem longe de Deus. O sentimento que ele tem agora, de A a Z, ele não se importa com o que Deus vai achar. Diante disto, isso são os ímpios que não buscam a Deus. Em Romanos 2, ele vai dar uma olhada para dentro da igreja. Olha que lindo. Então, nós já vimos lá que o ímpio é aquilo lá. Mas olha a atitude, eu quero dar esse título para Romanos 2, a atitude de um verdadeiro adorador. Então, eu quero mexer com você e já meditar. Portanto, Romanos capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte, portanto, você que conhece todo esse sentimento das pessoas lá fora, você que já andava longe de Deus, de mim, você é indesculpável. Porque você conhece o sentimento de quem não anda perante mim. Ele fala assim, portanto, és indesculpável quando julga, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. O que o Paulo está dizendo é que, apesar da igreja estar fazendo um bom trabalho social, um bom desempenho, anunciando a Cristo, boas obras, o testemunho, mesmo assim, ainda lá dentro, tinham pessoas praticando as mesmas coisas que praticavam antes, só que elas estavam fazendo as coisas ocultas. Lá em Roma, pelo amor de Deus, o Paulo está falando, olha, parabéns, tal, porém, vocês aí que estão ensinando coisa errada, que nem aqueles fariseus que levaram a mulher lá, estava só a metade da cena, sim ou não? Eles levaram a mulher, pega adultério, mas cadê o cara? Então, o que estava acontecendo ali é que haviam pessoas, líderes ali dentro, que estavam fazendo coisas que ainda faziam sem conhecer a Deus. E que provavelmente eles estavam condenando o que aquele cara estava fazendo, né? Isso aí mesmo, apedreja. Mas crentes que Deus não estava sabendo. Socialmente, as pessoas não estavam sabendo ao redor dele. E se estavam sabendo, alguns faziam vista grossa. E Jesus fala o seguinte, olha, eu quero consertar. Lembre-se, hein? Jesus, vocês vão ver, esse livro é lindo demais. É lindo demais. Não é que você não tem que julgar, você não tem que julgar mesmo, não. Você tem que levar a pessoa à situação igual Jesus fez, para a pessoa ela mesma, a mente dela, acusá-la e ela se manifestar e pedir perdão para Deus. E depois produzir frutos de arrependimento, igual João Batista fala. Nosso papel não é julgar. É ter a sabedoria vinda do céu, para que Deus dê as palavras corretas, para que aquela pessoa reflita no que ela está fazendo, e a palavra acuse a mente dela e produza fruto. Porém, Jesus quer corrigir aquilo, através do Paulo, na igreja. Ou você despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao... Não tem um salmo que diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos? Então, por isso que você vê muita gente errando, e a pessoa, Deus é bom, bom, e vai embora. Continua no erro, aí você consegue esconder todo mundo por um certo tempo, mas isso é revelado ainda, e aí de repente um colega seu sabe, não fala nada para o pastor, não fala para ninguém, nem para você, fica só entre vocês, e vida que segue. E mal sabe você, sabe eu, que Deus está vendo tudo da minha vida, tudo da sua vida. Então, o que ele fala é o seguinte, olha, que
não basta ler. É isso que ele vai dar, essa tonicidade do texto agora. Nós precisamos conhecer e sentir a bondade de Deus. Todas as vezes que a gente está assim, você fala, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Senhor, estou no caminho certo? Estou fazendo as coisas corretas? E nós temos essa dificuldade, tá bom? Então, o Paulo fala o seguinte, você não pode desprezar a bondade de Deus, porque é ela que vai te levando a situações para criar arrependimento. Nós estamos lendo o livro de Romanos, o sentimento lá. Mas ele fala o seguinte, mas olha, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo do juízo de Deus. Então, assim, o que o apóstolo Paulo está dizendo para os romanos, para algumas pessoas da igreja lá em Roma, é isso, que nós precisamos erradicar, eliminar esse sentimento de transferência. Como assim? Deus vai ser só juiz para o outro. Deus está olhando só o pecado do outro. Por quê? Eu estou bem na fita. Olha eu aqui. Vou fazer 60. Estou aqui. E tem dezenas de coisas que Deus está corrigindo em mim. Todo dia. E me ensinando que se eu não for buscá-lo todos os dias, eu vou ser igual a um que não busca. Não interessa a quantidade de tempo. Então, assim, nós temos que erradicar esse sentimento de transferência. Deus está me julgando, sim, todos os dias. Então, todos os dias eu preciso pedir perdão para Deus, como Jó fazia. Ele pedia perdão para ele e para os seus filhos. Fantástico. E ele fala que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Mas o que Paulo fala assim, olha, eu estava conversando com a minha sogra ontem, estava lá na casa da minha sogra ontem, e assim, eu falo, só estava com a Bíblia estudando, assim, né? Tá vendo? Só aqui, até brinquei com ela. Tá vendo? Isso aqui é a palavra, Jesus que salva. É isso mesmo, eu sei que é Jesus que salva. Ele é espírita. É só ele que salva. Aí só aí vem, eu falei, brinquei com ela, né? Mas ela falou assim, mas tem que fazer as coisas boas. Então, aí tem que estar confundindo as pessoas. Você faz as coisas boas porque você é santo, porque você se sente necessidade de fazer o bem, que Deus faça o bem através de você. E o Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Mas não é o fazer que te garante no céu. Não há nada que você faça mais. Jesus vai te amar mais ou menos. Te ama. Te ama e já pagou o preço da sua salvação, da vida eterna. E sabe o que é a vida eterna? Vida eterna é você ser Jesus Cristo. É um mistério isso, né? Porque a gente vai pensar que Jesus tem um cabelão, barba, como a gente vê nas fotos, é isso? Sei. Deus é amor. Então, assim, nós precisamos andar em boas obras, pela fé. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Tudo bem? Presta atenção. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Quero que você entenda exatamente isso. Que há uma consequência nas suas obras. As obras é consequência do seu bom relacionamento com Deus. Você não faz para barganhar. Porque você faz o bem porque Deus está movendo o seu coração. E você tem que se apropriar disto. Se Deus colocou, meu amado, assim, tem uma irmã nossa que recebeu uma proposta de emprego, né? Quinta-feira. Na verdade, assim, ela passou por esse processo seletivo, duríssima etapa, e aí, quando ela passa, surge mais 2 empregos. Tinha nenhum.
Aí eu, e conversando com ela, que vocês conhecem, e ela falou assim, como está o seu coração? Esse que eu passei por um processo. Parece que a minha vida passei por tantas situações difíceis, e é esse aí. Então, é esse que você aceitou, primeiro. É esse que você vai. E vai. É o primeiro que veio, o primeiro sentimento. Então, as obras, uma consequência do seu bom relacionamento com Deus. Ela não vai comprar, não é... Como é que chamava isso lá na Idade Média, lá, a igreja? Um pedacinho do céu lá. Como é que chama? Esqueci. Tinha que comprar um pedacinho do céu lá. Como é que chama? Indulgências. As suas obras não são indulgências. É assim, você faz porque Deus pede para você fazer. Você não faz para comprar Deus. E quando você faz, é muito lindo isso que eu vou te falar também, por experiência própria. Deus te devolve. Para você depois não falar, não se vangloriar. É fantástico. Então é o seguinte, então o apóstolo Paulo está falando que você é bom porque Deus é bom através de você. Ah, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também prevalecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, né, hão de ser justificados. Então, nós precisamos andar em amor, sem se preocupar com o que está escrito. É assim, ó, eu sei que tem que fazer. Peraí, eu tenho que fazer isso? Em qual mandamento que está? Não, é o mandamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não tenho que fazer as coisas porque está na lei. Eu não tenho que me importar com a lei. Eu tenho que andar em amor, seguindo Jesus Cristo como exemplo. E aí, seja o que for que está na lei, eu nunca serei contra a lei. Eu nunca farei nada de errado, porque Jesus anda comigo. É Ele que está falando isso. Você precisa simplesmente praticar o que você está olhando, seguindo Jesus Cristo. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quer dizer, eles estão fazendo as coisas que, contrário à lei, com a desculpa, eu nem li que está escrito lá. Mas é algo natural do ser humano. É algo natural do ser humano. Ele sabe o que é o bem, o que é certo, o que é errado. Sabe. Não precisa nem consultar na lei. É que tem coisas que Deus recomenda que você não faça, que não convém, porque Ele quer te usar. Que você seja exemplo. Ele quer que você seja um vaso vazio para Ele te encher. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Quer dizer, a boca fala o que está cheio o coração. E eles falam naturalmente, eles fazem naturalmente as coisas, porque eles vivem aquilo no coração. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Um dia Deus julgará. E eu quero muito falar com vocês uma coisa, que é o seguinte, ó. Pensamento meu. Nós não passaremos pelo julgamento, pelo amor de Deus, não é uma doutrina, é só uma relação de estudo. Seja pós-milenista, amilenista, milenista, não interessa. Se você morrer em Cristo Jesus, eu não te vejo, eu não me vejo sendo ajoelhado diante de um trono branco e Deus revelando os seus pecados publicamente. Não tem sentido isso, essa cena. Porque se você morrer agora e for encontrado, for julgado por Deus, digno da salvação, você já está no céu. No dia do julgamento, enfim, depois que acontecer um monte de coisa, você vem com Deus, a Bíblia fala. Aquela cena lá é depois de algumas coisas que vão acontecer. Então, se você for encontrar, morrer hoje, digno
de ser salvo em Jesus Cristo, você já vai para o céu. Então não haverá um dia, eu vou ressuscitar a sua carne agora, ressuscitar agora que você está aqui, né? Você vai ter o corpo de Cristo glorificado, porque, né, os mortos que ressuscitarão primeiro, quando Cristo voltar, mas você já vai estar lá na glória com Ele. Então, não cabe esse julgamento. Você que está vivo aqui comigo, não cabe aquele julgamento, assim, vem cá, Cícero, vem cá, vou julgar seus pecados. Já foi, já estou no céu. Não cabe essa cena. É importante você entender isto. Porque há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar, eu estava com muitos pentecostais também. E tinha esse medo de Deus revelar os seus pecados para todo mundo no céu. Por quê? Eu já estou no céu. Agora, há uma relação depois lá de galardão, que eu também não entendo muito. Há uma recompensa já de você ir para o céu, sim ou não? Agora, se você vai sentar ao lado direito, ao lado esquerdo de Deus, se você vai, não é com Ele, eu quero estar no céu com você. Eu vou perguntar para Jesus, eu venho, mestre, o que estava escrevendo no chão? Só por curiosidade. Apesar que talvez a gente nem tenha esse sentimento no céu. Então, preste muita atenção. Quem passará pelo juízo de Deus? Aquele que morrer hoje e não foi encontrado digno de ir para o céu. Ponto. Esse depois aí que acontecer tribulação, tudo, no dia do julgamento, aí sim, filhinho, vem cá, você teve a sua chance lá, tá? Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Isso aí a gente pode estudar depois. Mas o Paulo está dando uma visão geral para os irmãos que estão em Roma, para eles deixarem de praticar o que eles faziam antes de vir para a igreja e deixar de se comparar, achando que é melhor porque é grego, que é melhor porque é judeu, que é circuncidado, que os gentios são diferentes, é raça menor, é impuro. O Paulo falou o seguinte, olha, em Cristo somos todos iguais. E isso eu tenho que saber. Não é só porque eu estou na escola que as pessoas não professam a mesma fé que eu no mesmo lugar, é que eles não são dignos de ir para o céu. Quem sou eu na fila do pão? Porque é Deus que julga e é Deus que conhece os corações. Então jamais você, né, deve, religião. Só que o João Batista vai falando, olha, aí nós que queremos ser juízes, julgados, nós queremos achar. Então, nós temos que ir perdendo isso. E ele fala assim, o Paulo, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guias e cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos tolos, mestre de crianças, que tem a forma de ciência e da verdade da lei. O que o Paulo está pensando é o seguinte, vocês precisam, judeus, vem cá. Não é só porque você leu, que teve um tempo de ler, por exemplo, estou com o regimento da escola novo lá, o projeto pedagógico, eu li até a metade, está lá, preciso ler. Nós temos a Bíblia, 66 livros para começar, nós temos que ler. E ler, mas depois Deus vai criar situações, outros momentos agora, essa aula que é curta, é uma hora só, é expositiva, aqui, rápida, reflexiva, para a gente estudar assuntos em cursos, em palestras, em outros encontros, para você entender o seguinte, que nós temos que ler e conhecer, praticar, viver com o autor da lei. Nós precisamos conhecer e viver a verdade, a palavra. E é fantástico você entender isso. Você não tem que ficar preocupado com o que está escrito na lei. Jesus resumiu tudo em duas. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas do seu entendimento, não é isso? E é uma relação vertical para você se encher e horizontal para você se esvaziar. E tem gente que parece que leva tudo num dia só, né? Tudo que você aprendeu, né? 70 vezes 7. Mais ou menos assim. Então, todo dia. E nós precisamos conhecer e viver. É isso que ele está falando. Não basta conhecer, porque você fica ensinando as crianças a mesma história, e quando na verdade a sua vida
Quando ela entender, peraí, mas ela me ensinou isso lá, isso vai criar uma confusão na cabeça dela. E outras coisas também, você é luz para cego, quer dizer, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? As pessoas não leem, não leem, não leem, não leem. Você chega aqui e fala, como é que fala? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, não é isso? Em pastos verdejantes. Quer dizer assim, então, nossa, decorou um versículo. Tem que fazer isso? Tem, mas você tem que viver o que você prega. E o Paulo está falando para os cristãos que estão em Roma, para os judeus, nós somos puro sangue, Jesus veio da gente, hein? Aí os judeus falam, aí os gregos, mas Jesus também, ele veio para todos. Lá em Isaías, tá lá, a todos. É demais. E os gentios falam, mas lá o Deus, Jesus falou para o Cornélio lá, que não tinha mais impuro não, que era nós também. Então, assim, depende do que você lê, você parece que puxa para você um pedaço da palavra. E o apóstolo Paulo está falando, são todos, né? E todos indesculpáveis perante Deus. Mesmo aquele que não leu, por exemplo, olha que lindo, isso acontece aqui na igreja. Dá um bombom para uma criança. Dá. 2. E deixa uma assim. Aquela que está assim vai fazer o quê? No automático. Pô, está com 2, eu vou pegar 1. Sim ou não? Aqui tem 2, vai fazer o quê? Fala. Chorar, vai dar um tapa na outra. Não, aqui é meu, não mexe. É dela, ela vai defender o que é dela. Quem ensinou o que é dela? Ela recebeu. Quer dizer, existem coisas que estão no seu coração, registradas no céu. O bem e o mal estão registrados no seu coração. Independentemente da lei, é que o apóstolo Paulo está tentando dizer para os romanos. O fato de você ler lá e saber que é judeu, ou que você vem dos gregos, que é o berço da sabedoria, da inteligência, não te faz mais nem menos do que os gentios dos outros povos. Apenas diferentes. Quando eu entendi isso, eu cresci muito, beleza? Então, a única coisa que me diferencia, Mateus, Fábio, da Lívia, como é que chama essa menina aqui? Da Laura, eu ia falar da Maiarinha aqui. Então, é a idade. É a idade. E como eu li um pouco mais, eu errei mais que eles. Então, quanto antes vocês se apropriarem do conhecimento e viver com Deus, vocês vão errar menos. Porque é o seguinte, olha, pois que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, você furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos comete sacrilégio, oferece coisas para os ídolos? Você sabia que tem uma briga entre Paulo e o Pedro? Que o Paulo revela lá em Gálatas? Que o Pedro era assim. Aí o Paulo vai falar sobre isso daqui a pouquinho aí. Ele vai citar o seguinte, para os judeus, como lá em Abraão, né, teve a circuncisão do 8º dia do prepúcio lá, do pênis da criancinha, do homem. E aí, quando os adultos foram se convertendo, eles colocaram na cabeça, não, você também tem que circuncidar. Inventaram uma outra coisa. E aí foi o primeiro concílio da igreja, foi para discutir isso. E das coisas sacrificadas, está lá em Atos. E aí ele sai uma viagem para, para com isso, para com isso, para com isso. Procura servir a Deus, fugir da fornicação, da idolatria e tal. E aí o que está acontecendo? Esses judeus aí, eles achavam que ainda estava com aquilo na cabeça. Era difícil tirar. Eles queriam atrair para eles, eu sou mais espiritual que vocês, eu recebo mais do que vocês, e isso é balela. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Mas eu não faço, mas como assim adulterar? Cadê o seu amigo que você pegou em adultério? Você deixou ele embora. Então você está cometendo pecado. Entendeu? Toma cuidado com o que você curte na internet. Você está fazendo o mesmo. É sutil isso, não é? Sim ou não?
Então, por exemplo, lá em João 8, cadê a mulher? Os caras, mano, sai daí, cara. Vai, vaza, vamos pegar sua mulher. Então, eles estavam cometendo adultério também. Você entende o que eu estou falando? Que o Paulo está falando? Se você escondeu alguém que cometeu e jogou a outra na fogueira, você está cometendo o outro, com o outro também. Você se colocou no lugar de Deus e já inocentou o cara e a culpa é dela. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Está falando dos judeus, que tudo eles estavam fazendo, eu não posso fazer porque não está na lei. Isso pode ver que está na lei. Isso eu não posso fazer porque não está na lei. Ó, isso eu faço, está na lei. Rasga essa lei, cara. Vive Cristo, que é o verbo que se fez carne. De novo, quem dirige aí? Levanta a mão, carro. Quem dirige? Quem sabe dirigir? Fel, nada, Cléo. Ainda não? Tem automático hoje, filha. Só pisar. Tá, enfim. Mas, Matheus, você dirige, certo? Imagine vocês aqui, ó. Também ainda não sabe nem andar direito ainda, a pé. Então, olha só, por exemplo. Você está na avenida, presta atenção. O que a lei diz? O semáforo está verde para você. Vamos embora. Estou vendo louvor. Está verde para você o semáforo. Aí vem lá uma abençoada atravessando a rua lá no semáforo, na faixa de pedestre que seja. Está verde para você. Você pode passar? Pode ou não pode? A lei diz que você pode, está verde. Mas está atravessando alguém que tem uma vida, uma família, que esqueceu aquele detalhe da lei, está pensando em outra coisa, tal. E aí, você vai atropelar? Vai. O Felipe falou que vai. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, cara, esqueça a lei. Você não vai no banheiro, você não vai dar descarga. Precisa estar ali, ou infeliz, dá descarga, ou infeliz, mija dentro do vaso. Quer dizer, precisa disto. É o que o apóstolo Paulo está falando. Se você conhecer Jesus Cristo, você vai esquecer o que está escrito na lei, porque Ele exemplificou tudo através de ações, de palavras. Então ele fala o seguinte, você que tem glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por quê? Porque você, que as pessoas sabem que nós, pelo menos, procuramos ir melhorando, né, lendo a Bíblia, procurando uma igreja evangélica. As pessoas cobram mais. Você não é evangélico? Você não vai naquela igreja? Sim, então, eu não vou lá não. Por quê? Porque você vai. Quer dizer, nesse sentido, né? Mas não é isto, não é a igreja. Mas vão usar isso como desculpa. E ele fala, tá legal, porque a circuncisão, para vocês que estão discutindo isso ainda, já foi discutido isso, hein? Mas porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Você está preocupado em imitar lá a descendência de Abraão, quando Jesus é descendente de Abraão, eu falei, circunda o teu coração. Tem uma camada aí no seu coração que tem que ser cortado aí para o evangelho entrar direito lá. Não é para circuncidar isso. Se depois da circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Quer dizer, eu não sou circuncidado, um exemplo, e guardo a vida de Cristo, os mandamentos dele. Você que é circuncidado não guarda, ou vice-versa. Quer dizer, não é uma confusão toda? Então é só um detalhe. E a circuncisão, por natureza, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra, a circuncisão, essa transgressão da lei. Quer dizer, acaba sendo confuso. Circuncida, não circuncida, circuncida. Já foi resolvido. Não se preocupe com isso. Está lá em Atos. Isso não é pré-requisito para ser cristão. Porque não é judeu, porque não é judeu o que é exteriormente. Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Olha, ele está falando. Mas é judeu o que é no interior.
e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de... É muito lindo o que eu te falo agora. A verdadeira oração vem do altar de Deus. É assim, ó. Vem do céu por revelação na sua mente através de um louvor. E quando você emite o som, ela volta para o céu. A verdadeira adoração, ela vem. É Deus que te revela para Ele falar através da sua boca, das suas palavras, o que Ele revelou para você. Então é um privilégio você ministrar louvor aqui. O dia que vocês entenderem isso... Ah, de novo aquele louvor. É de novo sim, porque Deus colocou no seu coração. Ele não quer falar com você. Ele quer falar através de você. É fantástico isso. Porque é o seguinte, ó. A verdadeira circuncisão, o verdadeiro judeu, o verdadeiro cristão, conversa com Deus. Vem de Deus a adoração. Não é nem você. Nós não temos nada para oferecer para Deus. É demais isso, pessoal. Deus, Ele é adorado através da sua vida. E eu te convido na próxima semana a estar conosco lendo Romanos 3. Sabe por que vai falar? Ele fala assim, ó, resumindo, todos pecaram e estão afastados de Deus, que vai ser reconciliado em Cristo Jesus. Se você anda com Cristo, o sangue dele te cobre, você é de Deus. As coisas são só detalhes, tá bom? Então, ame a quem está ao seu lado. Eu estou em formação, você está em formação. Nós só terminaremos a formação aqui, né, o aprendizado, quando nós deixarmos esse corpo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, Senhor Deus, em que nós pudemos ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos possibilita, através de Jesus Cristo, ter acesso direto a Ti, Senhor, onde nós podemos colocar as nossas petições no Seu altar, falar contigo, Senhor Deus, e ser uma porta, Senhor Deus, onde o Senhor pode nos usar para que as pessoas também sejam direcionadas ao Teu Filho Jesus e cheguem ao céu. Obrigado por todos que estão aqui, Senhor Deus, renove o coração de cada um através da Tua palavra e continue, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos usando como luz nesse mundo, porque o Seu Filho é luz. E nós temos que refletir a luz dele aqui na terra. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém?